Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 12, da Falange à Manípula, a República em Reforma. No episódio anterior, deixamos Roma, no meio do terceiro século a.C., vencedora tanto sobre as cidades latinas, do Lácio, como sobre os samnitas, ali mais ao sul. Mas essas vitórias não foram fáceis. E a próxima guerra samnita vai mostrar problemas ainda maiores com o sistema militar romano. Então, antes de abandonarmos essa formação, vamos entender como foi que ela garantiu o sucesso de Roma até então, quais foram seus problemas e como os romanos solucionaram esses problemas. Importante notar que isso era uma característica muito importante dos romanos. Eles não tinham medo de evoluir o sistema deles, cada vez que aquele sistema não se apresentava adequado para a realidade do momento. Se você imaginar as guerras na antiguidade, os primeiros conflitos provavelmente eram pequenos grupos, liderados por um guerreiro mais forte, e que iriam se destruindo ali até que um tivesse completamente aniquilado o outro. Essas formas de luta pré-histórica foram evoluindo com a evolução política e social das comunidades, que foram ficando maiores. Os gregos, lá pelos séculos IV ou V a.C., já estavam se deparando com o problema de como organizar um grupo maior de soldados para poder vencer as batalhas. E eles criaram o sistema de falanges. Bom, o sistema de falanges organiza os guerreiros com uma longa fila, uma linha que se estende e vai de encontro a esses grupos. Como a linha vai organizada e forte junto à outra, é como se fosse uma muralha de lanças e de escudos que facilmente destruía os grupos desorganizados. Essas falanges foi que levaram o Alexandre o Grande, justamente nesse terceiro século a.C., a ter sucesso diante do Império Persa e levou os gregos macedônicos até a Índia, Mas isso aí é uma outra história de um outro povo. Os romanos adaptaram esse sistema de falanges, tá? Então, como a gente falou, é uma fila, com os homens marchando praticamente lado a lado, ombro a ombro, que tem uma fila de frente, uma linha de frente, em geral pelo menos 3 linhas. Uma linha do meio e a retaguarda que fica segurando ali, quase literalmente segurando os seus companheiros da fila do meio. A primeira coisa que você vai imaginar é o seguinte: era muito ruim estar na primeira linha, Só que nesse momento da antiguidade, a questão da honra era muito forte. E a honra estava em estar na primeira linha, Então isso aí é uma coisa que a gente é difícil até de entender. Quando você organiza esses guerreiros assim, eles estão com um escudo no braço esquerdo, protegendo a si e o seu companheiro do lado, e uma lança enorme no braço direito. Em geral, eles tinham uma lança ou duas. Os romanos até chamavam essas lanças os dentes da falange, Então eles iam com as lanças apontando e os escudos segurando como se fosse uma muralha se mexendo em cima dos seus inimigos. Com essa formação, os grupos desorganizados não tinham a menor chance diante de uma falange. A única coisa que derrotava uma falange era uma falange maior do que ela, tá certo? Por quê? Porque a grande deficiência da falange era os seus lados, os chamados flancos, Então a falange não tinha como se defender de ataques laterais. Então, normalmente se colocavam cavaleiros, a cavalaria, dos dois lados da falange, e você tinha que pensar. Então você imagine, se você era um comandante militar, que você tivesse 100 homens, você poderia fazer 10 filas de 10 homens ou poderia fazer 5 filas de 20 homens, Então você tinha que pensar quantas filas você ia fazer para saber também, isso iria determinar quão longa a sua falange seria, A falange teve muito sucesso. Como eu falei, Roma conseguiu se impor ali, todas as cidades do Lácio com as falanges, conseguiu se impor sobre os etruscos ao norte com as falanges. Então foi uma grande solução até então. O problema da falange, um dos primeiros problemas que eles viram nas falanges foi quando eles começaram a lutar com os samnitas. Por quê? Os samnitas vinham de planícies, vinham de planaltos, E a falange ela é muito boa para planície, ela é muito boa para um local plano.
É muito difícil você mexer uma fila muito longa de homens quando você tem um terreno muito irregular. Então esse foi um dos primeiros problemas que os romanos viram, tá? Qual é outra coisa sobre as falanges que que os romanos viram não era muito bom? Era que era muito difícil defender a falange dos lados. Então eles criaram um sistema chamado o sistema de manípulas, que eu vou explicar no próximo episódio, porque no próximo episódio a gente vai ver a grande batalha que a falange foi derrotada pelos samnitas, e a gente vai entender como foi que eles criaram esse sistema de manípulas que foi o exército republicano que conquistou o mundo e o resto do Mediterrâneo, né? Bom, ainda sobre o sistema militar romano até então, ele tinha vários aspectos muito bem organizados. Primeiro era o recrutamento. Os romanos tinham um manual de como recrutar bons soldados. É muito interessante ler esse manual hoje, porque ele fala de coisas como, por exemplo, a altura mínima. Então, a altura mínima era mais ou menos 1,70 m. Eles falam sobre que era importante para soldados, boas características de soldados, ter olhos vivos, porque eles achavam que os olhos vivos eram uma indicação de inteligência, ter senso de humor, porque o senso de humor era necessário em situações de batalha, né? E, obviamente, o aspecto físico, né? Não podia ser muito gordo, não podia ser muito magro, tinha que ser um homem forte. Quanto ao homem, então, quando recrutado, esses soldados passavam por pelo menos 4 meses de treinamento que hoje a gente consideraria brutal. Tá? O treinamento romano começava com marchas. A marcha era muito importante porque ela criava fundamentalmente o conceito de disciplina. Então, quando você marcha e você acerta o passo com o seu colega, então eles marchavam acertando o passo com a tropa toda, né? E isso levava a um senso de disciplina e de união da tropa como um todo. Então eles marchavam vários quilômetros todo dia, tá certo? Então todo dia começava com a marcha, então você ia, marchava, voltava marchando, e essa marcha era de vários quilômetros, 5 a 10 quilômetros fácil. A outra coisa que eles treinavam bastante, que eu acho que é interessante a gente saber, é que eles treinavam nadar. Todos os soldados romanos sabiam nadar. É famoso o exército romano pela sua capacidade de engenharia, né? Eles eram excelentes construtores de pontes, mas até por conta de construir as pontes era importante que eles soubessem nadar. Então nadar era muito importante. Obviamente eles treinavam luta, né? Tanto a luta com a lança, com a espada, e uma arma interessante que as pessoas raramente você vê nos filmes sobre o exército romano é que todos eles usavam fundas, que é quase uma baladeira, né? É um estilingue, é uma maneira de você jogar um projétil à distância. Então, quando você imagina que você tem ali 1.000 homens jogando esses projéteis pequenos que eles faziam, inclusive de metal com pontas, né? Era uma coisa muito brutal. Finalmente, a questão da disciplina. Os romanos eram extremamente disciplinados de duas maneiras básicas de mudar o comportamento, né? Primeiro, eles tinham honrarias, medalhas e louvores. E o segundo, eles tinham grandes punições, né? As punições iam desde coisas bem básicas, como, por exemplo, se você fizesse alguma bobagem ou fizesse uma infração pequena, você poderia ser ordenado a comer em pé por um mês. Mas existiam muitas punições muito severas, né? E, obviamente, a mais severa, a punição de morte, que era muito utilizada. E existia a punição talvez mais famosa e severa do exército romano, era a dizimação, ou seja, dizimar um grupo de soldados. Quando um grupo de soldados era acusado de covardia ou era acusado de rebelião, dizimar esse grupo significava que 1 em cada 10 ia ser morto, né? Então ele ia contando, 1, 2, 3, quando contar no 10, o 10º morria. Então daí que vem a palavra dizimar, né? Matar 1 de cada 10. Esses são os fundamentos bem básicos da falange romana, que teve muito sucesso até então, de como eles treinavam e como eles recrutavam seus soldados.
Eu vou terminar esse episódio em termos de reformas da República nessa época, com duas histórias muito peculiares que envolvem mulheres. A primeira é uma história meio estranha que o Tito Livio conta no livro 8, que é a história do envenenamento pelas matronas. É assim que é uma tradução meio livre aqui da história que o Tito Livio conta. Ele conta que houve uma época em que muitos homens romanos estavam morrendo de maneira meio misteriosa. Então eles não sabiam se isso era alguma feitiçaria, se era alguma doença, né, alguma peste que estava acontecendo, e eram só homens que morriam. Então os romanos fizeram uma investigação e uma escrava veio e disse: olha, a minha patroa, ela se junta com as amigas ali e ela faz umas porções ali que esses homens estão bebendo, estão morrendo. Os investigadores vão lá e pegam essas 5 mulheres fazendo essas porções, né, essas poções mágicas ou poções de veneno. E na hora mesmo elas dizem, não, isso aqui é só uma coisa que a gente está fazendo para fazer o almoço. Eles dizem assim, não, se é para o almoço, então bebam, né? Tomem vocês. Aí elas tomam e morrem, né? Eventualmente, imediatamente. A investigação continua e muitas mulheres são incriminadas nessa investigação que ficou conhecida como o envenenamento pelas matronas, né? O Tito Livio diz que esse episódio, que é um episódio meio misterioso de Roma, que muita gente faleceu, cria duas coisas que a gente vai se lembrar. A primeira, segundo o Tito Livio, é que cria as primeiras leis sobre envenenamento, que envenenamento era um crime. A segunda é que cria essa ideia de mulher como potencialmente assassina, né? E a mulher assassina através principalmente do veneno. Um aspecto interessante, como médico, eu vou lembrar aqui, é que a palavra que eles usam, na verdade, a palavra veneno, que é usada nessa história do Tito Livio, é uma palavra latina, que é traduzida para o grego como fármaco. Fármaco, obviamente, é de onde vem a nossa palavra farmacologia, e fármaco, remédio, né? Então é uma coisa meio dúbia aí, talvez o começo da história de que poções ou bebidas podem funcionar como veneno ou como remédio, né? A segunda história que eu queria contar era sobre eh, a criação, a mudança da lei para permitir os plebeus serem senadores, serem cônsulos. Eu já tinha aludido a essa mudança no episódio passado, mas eu queria contar a história só para fazer um certo contrapeso. No episódio 5, eu acho, a gente falou de como as mulheres sofriam em Roma, né? E como elas tinham sido abusadas, algumas estupradas, algumas cometeram suicídios, algumas foram assassinadas. Mas essa história é interessante porque a história é a seguinte. Havia um homem, um patrício, que o nome dele era Marcus Fábius Ambustus. Fábius, obviamente, ele é da família Fábius, que é uma das famílias mais importantes de Roma, a família patrícia. Ele tinha 2 filhas. Uma, a mais velha, tinha casado com um patrício também. Só que a mais nova casou com um plebeu rico chamado Gaius Licínio. A filha mais nova reclamou para o pai que ela nunca ia receber as honrarias que a irmã mais velha dela ia receber porque o marido dela era plebeu. Então ele prometeu, o pai que era patrício, prometeu que iria tentar mudar essas leis, né? Ele começou a fazer a politicagem lá para tentar mudar as leis e, eventualmente, o marido dessa irmã mais jovem foi eleito tribuno da plebe. Vocês lembram que esse era um cargo que havia sido criado para ser um equivalente do cônsul para os plebeus, né? Só que ele usou esse período para paralisar os negócios, porque o tribuno, lembra, ele tinha o poder de vetar as leis. Então ele ficou vetando tudo até que as exigências dele, que era que um dos cônsules fosse plebeu, que os plebeus tivessem acesso ao consulado, fossem atendidas. O Tito Livio, ele usa essa história para explicar por que não houve. Lembra que os romanos marcavam os anos com os cônsules, né? Mas não houve cônsules entre 375 e 370 a.C. E o Tito Livio explica isso como uma espécie de greve, a última greve dos plebeus por essa época, que levou à modificação da lei para que
os plebeus tivessem acesso a serem eleitos cônsules. Obviamente, quando houve essa modificação, o primeiro plebeu cônsul foi justamente o Licínio, que era o marido lá da irmã mais jovem. Eu queria contar essa história só para balancear um pouco a história das mulheres é, terem sido tão vítimas de violência e de abuso em Roma. Há momentos também, como por exemplo nesse, onde um pai pode mostrar o seu amor para suas filhas, tentando torná-las equivalentes perante a lei, nesse caso aí, tornando os plebeus elegíveis ao cargo de cônsul, que era o cargo mais importante de Roma. Bom, no próximo episódio a gente vai ver uma grande derrota da falange romana e como essa derrota levou os romanos a saírem de uma falange, que a gente, em português, inclusive, a falange significa dedo, né? Para um punhado, para um grupo de dedos, que é o próximo sistema militar romano, que é a manípula romana, o punhado de guerreiros. E isso a gente vai ver próxima semana, depois dos romanos derrotados pelos seus grandes inimigos até então, os samnitas. A gente se encontra.